O Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Curva sua cabeça, peça para que o Senhor continue a falar aos nossos ouvidos nessa noite, ministrando a sua palavra, nos direcionando pela sua palavra. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Versículo de número 15 em diante. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-eis ao homem que buscai. E os guiou para Samaria. Amém? Podeis tomar assento. Eliseu, ele estava pela manhã, seu servo acordou mais cedo e se volta para Eliseu e diz: olha, existe um exército vindo para cá. O que faremos? Eles vão nos dominar, vão nos prender, vão nos levar cativo. E Eliseu, ele pede: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Abra os olhos para que ele possa ver. Sempre que nós olhamos com os olhos naturais, virá medo, paura a tudo que possa estar acontecendo. Mas se tivermos os olhos espirituais abertos, nós podemos vencer. Eliseu, ele instruía o rei de Israel sobre os problemas da guerra e o que o rei da Síria estava planejando contra Israel. Todo intento do rei da Síria, Eliseu chegava para o rei de Israel e dizia: cuidado, não vá para lá, porque eles estão acampando naquele lugar e pode vir uma guerra contra você. E o rei da Síria, então, ele pergunta aos seus comandados: quem entre nós está falando ao rei de Israel os nossos planos? E um deles chega e diz: meu rei, não é nenhum dos nossos, mas é Eliseu que está lá em Israel, e ele sabe o que você pensa na sua cama, e ele transmite ao rei de Israel. Assim, quando ele falava ao rei de Israel, o rei de Israel se guardava e não caía nas ciladas do rei da Síria. Então o rei da Síria diz: vai buscá-lo onde ele estiver e tragam ele para cá. E assim saiu grandes tropas para ir buscar Eliseu. E quando o seu servo, o moço, ele se levanta pela manhã, ele vê tudo cercado pelo exército da Síria. E ele diz: agora vamos sermos levados cativos. Eles vão nos prender. Então Eliseu, ele faz uma oração naquele momento, ele pede: Senhor, abre os olhos para que ele possa ver.
abre os olhos para que ele possa entender o mundo espiritual. Muitas vezes nós estamos só no olhar natural. Não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Não conseguimos enxergar aquilo que nos rodeia. A palavra do Senhor diz que os anjos estão ao nosso redor. Ao derredor dos anjos que nos guardam está o inimigo. E ele não consegue nos atingir sempre que nós estivermos em oração, estivermos confiando, estivermos esperando em Deus. Então, Eliseu, ele fala para o seu moço, olha, abra os olhos. Você vai ver que é maior os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. É maior a nossa proteção. É maior aqueles que estão para nos guardar do que aqueles que estão vindo contra nós. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço essa gente de cegueira. Eliseu, ele ora agora e pede para que todo aquele exército não conseguisse enxergar. Ele ora, pede para que o seu servo, seu moço, enxergasse, e ele ora para que o exército do inimigo não o enxergasse. E ele chega para eles e diz, olha, a pessoa que vocês estão procurando, a cidade que vocês estão procurando, não é esta. Eu guiarei vocês. E levou eles para outra cidade, direcionou eles para outra cidade. Então, o olhar espiritual, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, senão nós não veremos que ao nosso redor, Deus deu ordem aos seus anjos. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10, no versículo 35, diz assim, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Galardão é recompensa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós somos daqueles que continuamos crendo, que creem para a conservação da alma. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não abra mão da confiança. Não lances fora a tua confiança, porque ela dará todo o resultado que você está esperando. O inimigo, ele se apresenta para te parar. Todas as vezes que o inimigo vem, ele vem tentando nos paralisar. Como no caso de Eliseu, o inimigo mandou um exército forte para que parasse Eliseu. Que ele não orientasse mais o rei de Israel. Que ele parasse de dar a ele o direcionamento. Então envia um grande exército. Mas ele continuava crendo no mesmo Deus que revelava para ele, era o Deus que estaria guardando. Nós temos que buscar em Deus a saída, porque Deus está nos guardando. Não dar ouvidos para péssimas notícias. O que mais temos em nossos dias hoje? Péssimas notícias. Acordamos pela manhã, péssimas notícias. Não tem nada para nos alegrar, nada para nos levar a pensar, olha, vai melhorar, agora sim vai acontecer algo bom. Sempre está vindo
más notícias. E nós temos que continuar confiando em Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 112. A felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoado. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Não temerá maus rumores. Não vai temer nenhuma notícia contrária. Porque o seu coração está confiante em Deus. Ele deposita a sua confiança em Deus. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Confiar no Senhor, não temer nenhuma péssima notícia, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando em Deus. Continuar confiando em Deus. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa confiança. Não duvidar, agir com fé, buscar sempre com confiança em Deus. A palavra do Senhor diz que o justo, ele viverá pela sua fé. Como é que o justo se mantém em pé? Pela fé. O justo, ele se mantém em pé, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. O justo, ele vive pela fé. Abra os olhos espirituais. Se nós continuarmos olhando as coisas com os olhos naturais, nós só enxergaremos o inimigo, os problemas, as necessidades. Mas se abrirmos os nossos olhos espirituais, nós vamos entender que o Senhor está ao nosso redor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa. E a promessa para a casa do justo, a promessa para aqueles que amam ao Senhor, a promessa para aqueles que confiam no Senhor. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Confiar. Deus não promete só para você, Deus promete para os filhos dos seus filhos. Até a quarta, até a 1000 gerações, Deus pode abençoar. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Prosperidade e riqueza. Onde o inimigo mais nos ataca? Na área financeira. O inimigo, ele vem com forças contra a área financeira. Porque ele sabe que se tivermos problemas financeiros, nos abatemos, ficamos intimidados, ficamos amedrontados. Então o inimigo vem nesta área financeira, mas é exatamente aí onde Deus mais trabalha. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Aos justos
nasce luz nas trevas. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Mas a palavra, ela traz uma promessa. Ao justo nasce luz nas trevas. Nasce luz, nasce esperança. Então nós temos que, confiando em Deus, buscando na palavra do Senhor, diz que Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Não temas, confie em Deus, seja um abençoador, dá ao necessitado, ajuda o necessitado, mas confiando em Deus, nada faltará, nada faltará. Então o Senhor, Ele vai nos preparando, mas para isso, é necessário que nós venhamos pedir ao Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja. Abra o entendimento, para que eu entenda que há um diferencial de quem serve e de quem não serve. Muitas vezes nós olhamos para os ímpios que estão perecendo, mas nós nos esquecemos que há um diferencial. A palavra do Senhor diz: então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Se você serve a Deus, se você ama a palavra de Deus, se você confia em Deus, para você nascerá luz nas trevas. O Senhor cuida de você, o Senhor te ampara, o Senhor está contigo a cada momento, o Senhor dará escape, a cada dia o Senhor dará saídas, ainda que você chega em um momento e começa a ouvir maus rumores, maus pensamentos, e se nós nos deixarmos levar pelas notícias, nós nos abatemos. Quer ficar em depressão? Começa a ouvir notícias todos os dias, começa a buscar notícias, busque a palavra do Senhor, ore, confie em Deus, comece a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não se dê por vencido, não se dê por derrotado. Comece a declarar: ah, mas meu marido ainda não é, minha esposa ainda não vem, meus filhos. Comece a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estaremos juntamente com o Senhor. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 4. Versículo de número 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se o grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que lá se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele chama os seus discípulos para ir para outra margem, e ele, cansado de atender pessoas, ele deita na proa e adormece. Mas os discípulos, homens acostumados ao mar, eram pescadores, homens acostumados ao mar, vem uma grande tempestade, e eles ficam amedrontados, e acordam Jesus: Jesus, você não vê que nós vamos perecer, que nós vamos morrer? E Jesus, ele dá uma ordem ao mar e ao vento. Nós temos que agir na mesma fé. Ele pergunta aos seus discípulos:
Por que vocês não têm fé? E Ele nos pergunta hoje, onde está a sua fé? Nós estamos amedrontados, intimidados. Nós temos que declarar a tempestade que está se levantando, para que ela se acalme. Problemas financeiros, ataques familiares, contendas, não importa o que está levantando contra a tua casa, contra a tua família, ordena com fé. Jesus estava cobrando os seus discípulos. E por que estáis tão temerosos? Por que vocês estão com medo? Jesus exigia deles que eles tivessem fé. Fé para determinar, para que o mar se aquietasse e as ondas se aquietassem. Muitas vezes nós aceitamos, Deus que quer. Isso Deus que manda. Preguei outro dia que nem tudo Deus quer que venha contra nós. Tem coisas que o inimigo se levanta com fúria contra nós. E nós temos que repreender. Vem problemas, vem necessidades, vem ataques malignos. E nós, com fé, nós temos que nos posicionar e repreender. A nossa fé, ela deve gerar um questionamento, né? Como os discípulos, que tipo de homem é este? Nós temos que nos perguntar, como está a minha fé? Será que eu não sou capaz de orar e repreender os problemas? Será que eu vou ficar com medo, ao invés de confiar em Deus? Confiar naquilo que o Senhor está nos mostrando? O servo de Eliseu, ele olha para o grande exército que se aproximava e ele diz, estamos perdidos. Eliseu olha e diz, Deus está conosco. Nós temos que olhar para os nossos problemas, para aqueles que estão se avolumando e falar, Deus está conosco. É maior aqueles que estão conosco do que aqueles que estão se levantando contra nós. O inferno pode se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, mas o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua proteção, o Senhor é a tua recompensa, o Senhor é o teu galardão. Ele te guarda e Ele não dorme. Confia em Deus. Buscar Jesus, Ele leva os seus discípulos e ali Ele repreende toda a tempestade e todo o vento. Você crê nessa palavra? Não aceite maus rumores. Quando vem palavras negativas, repreenda. Na minha casa não, nos meus negócios não, na minha família não. Olha, já fechou uma firma ali, fechou outra firma ali, tá dispensando funcionários. Você diz, na minha casa não. Nós somos mais do que vencedores. Deus está conosco. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor nessa noite. Peça para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, que tire o medo, não se deixe abater. O Senhor nos deu poder para repreender forças contrárias, espíritos malignos. Não importa o que se levanta, o Senhor te revestiu de poder na oração. Repreenda, não aceite palavras contrárias, não permita o teu coração se amedrontar. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre os seus negócios, profetize sobre a sua família. Tome posse da palavra do Senhor, então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Tudo é possível ao que crer. Você que crê, confia, apresenta a tua casa, apresenta a tua família, apresenta os teus negócios, apresenta as tuas necessidades e tenha ousadia para repreender. Saiba que o Senhor está contigo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, Ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Senhor meu Pai,
Nós estamos diante da Tua presença, Pai. Senhor, são maus rumores todos os dias, rumores de guerra, rumores de carência, Senhor, de inflação, Senhor, de falta de dinheiro, de falta de combustível. Senhor, todos os dias o mundo tenta, Senhor, nos rebaixar. Todo dia, Pai, o inimigo vem com fúria contra nós. Mas nesta noite, Pai, crendo na Tua palavra, crendo nas Tuas profecias, Senhor, nós repreendemos o devorador, nós repreendemos aquele que se levanta contra o Teu povo, nós repreendemos, Pai, aquele que veio para roubar, matar e destruir, que caia por terra em nossa vida. Senhor, nós repreendemos todo mal, todo o ataque do mal, seja repreendido em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, receba a alegria do Senhor, receba a prosperidade em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Grande